conhecer sobre TDAH impacta na melhora dos sintomas na criança. É sobre isso que a gente vai conversar. Meu nome é Natália Eringer. E eu sou a Ariadne Abud, esse é o Infância Consciência, nosso canal. E nós vamos falar de algumas coisas que podem auxiliar, então, de imediato, os pais que descobrem, talvez, que a criança tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E que informações que seriam essas, Nath? Um dos pilares, do tratamento psicológico dentro da TCC é a psicoeducação. Perfeito. A psicoeducação é onde a gente explica para os pais o funcionamento cognitivo da criança, os sintomas. E as pesquisas mostram para a gente que quando a gente psicoeduca os pais, então quando a gente explica o que é o TDAH, qual é o funcionamento da criança, o funcionamento cognitivo, os sintomas, isso já é capaz de auxiliar na melhora. Não que resolva todos os problemas, mas quando a gente já conhece um pouco do transtorno, isso facilita. E é tão interessante porque em processos de avaliação, neuropsicológica, às vezes os pais chegam para mim dizendo assim, esse menino é preguiçoso. Esse menino não faz nada direito. Então, os rótulos, pejorativos muitas vezes. Sim. E quando os pais entendem o que é o transtorno e que aquele comportamento, na verdade, é a expressão de um transtorno e não por preguiça, não de forma deliberada, a criança está fazendo ali para irritar os pais. E quando eles entendem que há um cérebro que funciona de uma forma diferente, isso facilita o entendimento dos pais. Eu falo que diagnóstico, ele não rotula. Na verdade, o diagnóstico, ele liberta porque a gente consegue entender as necessidades de um tratamento. Exatamente. E eu acho que nesse caso específico até do TDAH e de outros transtornos, que envolvem uma carga genética maior, como o transtorno bipolar também, no TDAH, às vezes os pais se identificam com a criança. Sim. Porque talvez um dos genitores tenha. Então eles falam assim, nossa, mas quando eu era criança era igual. E ele lembra do sofrimento que era. Então, às vezes, a gente consegue dos pais alguma empatia com a própria criança que está sofrendo com o transtorno, de falar, poxa, realmente, não é que ele é essa pessoa, ele tem um transtorno que faz com que ele tenha esse tipo de comportamento. Então, essa aceitação, que o diagnóstico, ele é libertador, ele é. Porque nada pior você não saber o que você tem. Você saber que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa que está causando sofrimento e não saber o que é. Então... Porque às vezes também, assim, os pais pensam, será que é falta de educação? Isso é muito comum. Gente, eu já fiz de tudo, eu apertei o cinto aqui e o comportamento da criança também, às vezes os pais se culpabilizam e os pais começam a utilizar todas as estratégias que eles têm para melhorar aquele comportamento. A criança muito impulsiva, que não para quieta, que às vezes está brigando muito na escola. Mas é a mesma coisa, assim, pensa aí vocês que o filho de vocês está esbarrando em tudo. Ou está fazendo uma letra super feia, E aí vocês assim, meu filho, para de esbarrar, você esbarra em tudo. Você vai colocar um leite em torna. Vai fazer isso, a sua letra está muito feia, você não está conseguindo aprender na escola. Até que você vai no médico. E o médico olha e fala assim, esse menino tem um problema na vista. Você vai falar assim, uai. Uai. Bem mineiro aqui. Então, peraí, será que meu filho precisa de óculos? Aí o médico faz a avaliação, sim, o seu filho tem um problema visual. E aí você entrega os óculos pro seu filho e começa a ver assim, gente... Não era culpa dele ele esbarrar, entornar o leite e tá com essa letra super feia, porque ele não enxergava direito. Então, parece que problemas como esse, do exemplo, eles parecem que são mais palpáveis, mais concretos. Mas no TDAH, a gente tem um funcionamento cognitivo diferente, A gente tem um cérebro diferente. Exato. E da mesma forma, é um pouco disso. Quando eu entendo, poxa... Olha, era uma dificuldade visual. Olha, é uma dificuldade nessa área do cérebro. Exato. Eu entendo, meu filho tem essa dificuldade e eu preciso iniciar um tratamento que auxilie ele a ganhar essas habilidades. Exato. Então, isso facilita muito o entendimento dos pais e a forma como os pais vão reagir e agir com essa criança. E o que faz toda a diferença no acolhimento. Porque ainda que essa questão visual, a criança coloca um óculos, ou ela tem uma deficiência visual de alguma forma, é uma questão fisiológica mais visível.
né? Então, de alguma forma, a gente consegue aceitar mais, né? E às vezes, qualquer transtorno mental, às vezes ele tem uma dificuldade maior. Então, os pais entenderem o que é um transtorno e como eles podem ajudar a criança, acho que aumenta mais a empatia, a sensibilidade, né? O entendimento de que às vezes ele não está fazendo isso de propósito, para reduzir uma das coisas que acontecem com frequência. Um exemplo que você deu mesmo, Natália. Ele é preguiçoso, ele não faz as coisas direito. Porque isso gera qual impacto, na verdade, né? Porque essa criança vai crescendo ouvindo isso. E ela não ouve só de uma pessoa. Nas crenças de autocompetência dela, né? Isso tem impacto muito grande. Né? De na tudo, autoestima. Né? Tem grande impacto, assim. E as pesquisas mostram também que o TDAH não tratado, ele tem grande impacto na vida futura. Seja aí em maior acidente, maior número de divórcio, menor grau de escolaridade, empregos, né? Então, o impacto futuro, vícios. O cérebro do TDAH, ele é muito suscetível a vício, né? Então, porque o sistema de recompensa, ele está ali alterado. E ativa, né? Então, no momento que essa pessoa fuma um cigarro e ela gosta, ela vicia rapidamente, porque libera dopamina, né? Então, o risco associado. Acho que voltando até alguma coisa que a gente já falou em algum episódio sobre o desenvolvimento de uma psicopatologia, ser uma soma de fatores de risco. Sim. Então, a gente precisa aumentar os fatores de proteção. Então, se a gente pudesse orientar os pais do que eles precisam saber, né? Claro que o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que tem uma carga genética um pouco maior, mas para qualquer pessoa que possa vir a desenvolver um transtorno, a gente falou que todo mundo tem traços de transtorno, todos nós temos traços de transtorno, mas não causam nível de prejuízo, certo? Sim. O que vai dizer isso é o impacto na vida dessa pessoa, né? Então, aumentar os fatores de proteção, que seria uma atenção positiva, que a gente já falou sobre isso, acesso a uma escola de qualidade, sempre que possível, né? Alimentação, rotina, das coisas muito importantes. Então, a gente vai aumentando os fatores de proteção. O exercício físico, né? Também aeróbico, que para o TDAH é importante. Muito excelente exemplo. Alimentação saudável. Também. Tudo isso são fatores de proteção. Sono, acho que poderia ser o primeiro dessa lista, né? Porque o sono, ele pode impactar em todas as questões comportamentais, atencionais também, né? Então, todo paciente que a gente recebe que tem um problema de desregulação em algum nível de sono, a gente trata primeiro o sono para saber se pode ser realmente TDAH, se pode ser ansiedade, seja lá o que for. Apenas o impacto ali do sono, né? Do sono. Então, aumentar os fatores de proteção, porque hoje a gente sabe que o TDAH é mais suscetível a questões que geram nele liberação de dopamina, certo? Então, para que esse paciente com TDAH ou essa criança com TDAH não se envolva com algum vício, por exemplo, é importante que a gente aumente os fatores de proteção. Né? Porque se na adolescência uma comorbidade comum, o que é uma comorbidade? Né? A facilidade que o paciente tem de desenvolver um novo transtorno. Porque ele já tem né? Seria, na adolescência, o abuso de substâncias. Sim. Né? Então, talvez os pais saberem disso muda completamente a forma como eles lidam. Diminuam as punições, geram uma maior empatia, entre outras coisas, né, Nath? Entendem, né, assim, o prognóstico todo do transtorno. Isso. Né? Então, realmente, saber, conhecer sobre o TDAH é extremamente importante e é o passo inicial que envolve aí a psicoeducação. Perfeito. Agora, já que a gente estava falando disso, acho que a gente podia falar, então, dessa questão da autoestima, né? Sim, vamos deixar pro próximo? Vamos. Combinado. Então, no próximo episódio, a gente vai conversar sobre autoestima no TDAH. Até lá. Se você se interessa por infância e por ciência, siga-nos também nas redes sociais. Nosso Instagram é imp.instituto. E o Infância com Ciência também está no YouTube e no Spotify.